Tudo bem? Hoje a gente fala do resultado, provavelmente o resultado mais importante do estudo de integrais, tá? Que é o teorema fundamental do cálculo. Tá? Esse teorema fundamental do cálculo, ele vai ter o teorema fundamental do cálculo, que a gente vai chamar de primeiro teorema fundamental do cálculo, e na outra aula a gente vai falar de segundo teorema fundamental do cálculo, que é quando a gente vai definir uma função especial, uma função bonitinha que se utiliza uma integral. Tá? Primeiro a gente precisa. Esse teorema que a gente vai falar hoje, ele basicamente a gente já demonstrou ele. Tá? Eu só vou repetir alguns passos da aula passada. Tá? Vai ser a única parte técnica, basicamente, da aula de hoje. E repito alguns passos, faço algumas ligações de ideias e o teorema fica totalmente demonstrado. Tá? Vamos lá. Deixa eu só lembrá-los que era que a gente fez, que foi que nós fizemos na aula passada. Suponha que você tenha duas funções, uma função f, tá? Uma função f', e elas são definidas de um intervalo AB, tá bom? Eu vou supor que a função f' ela é integrável, tá? Suponha que essa f' é integrável em AB. Eu vou supor mais ainda, eu vou supor que essa f' é uma primitiva da f', tá? O que significa f' ser primitiva da f'? Que quando você deriva a f', dá a f', tá bom? E que f' é uma primitiva de f'. Ou seja, a gente tem que a derivada da f' é a f'. Tá bom? Considere a partição do intervalo AB. A partição vai ser a seguinte, vai ser uma partição P, tá? A gente sabe que essa partição P é um conjunto de pontos, tá bom? Que você vai pegar de A até B, tá bom? Tá? Então, esses pontos vai ser o seguinte, o primeiro é o próprio A, que vai ser o meu x0, depois você pega um x1, que é maior que o x0, você pega um x2, que é maior que o x1, e assim você vai indo, tá? Até que você chega no último, que é o seu xn, que ele é o próprio B, tá? Muito bem. O que foi que nós vimos na aula passada? Já vimos que a gente consegue escrever o seguinte, que f de B, f' de B menos f' de A, ele pode ser escrito como um somatório, tá? Que é esse somatório aqui. I variando de 1 até n, dos f de xi menos o f' de xi menos 1, tá bom? A gente viu isso, né? E um dos exemplos da aula passada, a gente fez o seguinte, nós aplicamos aqui o teorema do valor médio para cada um desses intervalos xi menos 1, xi, tá? E aplicamos o TVM para a função f' em cada intervalo xi menos 1, xi,
que ficou da seguinte forma, que essa diferença, f de xi, posso colocar aqui, f de xi menos f de xi menos 1 dividido por xi menos o xi menos 1, que isso aqui é o coeficiente angular da reta secante, tá? Isso aqui é igual ao coeficiente angular da reta tangente, tá? Onde esse ci, ele pertence ao intervalo xi menos 1, xi, tá? Tudo isso a gente fez, tá bom? Só que eu estou assumindo aqui que a f é uma primitiva da f, ou seja, a derivada da f é a f, tá? Então, isso aqui é a derivada f. E essa diferença aqui, nós chamamos essa diferença de delta de xi, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou escrever isso aqui, f de xi menos f de xi menos 1, isso é igual, esse carinha eu já sei que é f, e esse cara é o delta de xi que eu vou passar lá para o outro lado, tá? Muito bem. Agora, aqui, que eu vou chamar de 1, e esse aqui eu vou chamar de 2, todas essas parcelas são iguais àquilo, tá? E aqui eu estou somando essas parcelas, essas n parcelas, só que cada uma dessas é um f de ci delta de xi, tá? Então, vimos ainda aqui, substituindo 2 em 1, teremos o seguinte, ó, aquele somatório f de b menos f de a, isso é igual ao somatório de i variando de 1 a n dos f de ci, delta de xi, tá? Isso tudo a gente viu, tá bom? Agora vamos utilizar uma hipótese que foi coisa que nós já não falamos na aula passada. Vou usar a seguinte hipótese agora, que a f é integrável, tá? Se a f é integrável, o que significa isso? Significa que quando eu pego esse somatório, você sabe que esse produto aqui, só um produto desse, ele me dá a área daquele retângulo, certo? Se a função for positiva. Se ela for negativa, vai me dar menos a área, tá? Então, esse carinha aqui é a área daquele retângulo. Quando você soma, você tem a soma de Riemann. Quando você manda o n para o infinito, se por acaso essa soma convergir, então quer dizer que essa função é integrável, tá? Então, foi isso que a gente definiu na aula passada. Então, pela hipótese que f é integrável, temos que esse limite aqui, ó, esse limite onde você pega o máximo dos delta de xi e manda ele para zero, tá? Se você manda o máximo dos delta de xi para zero, significa que você está mandando para zero todos os outros, porque o maior já está indo para zero, tá? Você manda o máximo para zero desse somatório de 1 a n de f de ci delta de xi. Ó, se a função é integrável, nós temos que esse limite existe. E esse limite é quem? Esse limite é a integral de a b da f de x dx. Tá bom? Essa é a definição de integral, tá? Eu estou dizendo que ela é integrável, então esse limite é isso. Tá bom? Agora, presta bem atenção. Essa diferença ela serve para qualquer partição, tá? Para qualquer partição funciona. E para qualquer quantidade de n. Então, quer dizer que se eu aplicar o limite aqui também, vai continuar dando a mesma coisa desse lado, tá? Então, você aplica o limite desse lado, continua dando f de b menos f de a. Mas o limite desse lado, tá aqui ele, ó.
Esse limite nada mais é do que essa integral, tá? Então, eu vou numerar aqui, eu vou chamar esse cara aqui de 3 e esse cara aqui de 4, tá? Então, portanto, de 3 e 4, segue que a integral de A a B da f de x dx, olha lá, presta bem atenção. A integral de A a B de f de x dx é quem? É a fzão de B menos a fzão de A. Isso é incrível, tá? Essa é a chave de tudo que a gente precisa, tá bom? Então, olha o que eu estou te falando. Eu estou te falando o seguinte, que se você tem uma integral de uma função que é integrável, tá? E você quer saber quanto é essa integral, o que você precisa fazer? Você só precisa saber quem é uma primitiva dela, tá? Você olha para a função e se pergunta, quem é a primitiva dela? Aí alguém diz, é a fzão. Beleza. Então, o resultado dessa integral é quem? É a primitiva avaliada no limite superior menos a primitiva avaliada no limite inferior, tá? Isso aqui se chama de teorema fundamental do cálculo. Então, está aprovado o teorema, tá? Então, basicamente, isso tudo a gente tinha feito na aula passada, tá? Só dei uma reorganizada para vocês compreenderem. Então, essa é a nossa única demonstração de hoje. Por isso que eu disse para vocês que eu não ia fazer demonstração hoje, né? Porque a gente tinha feito, basicamente, tá? Então, eis aí o nosso teorema. Olha lá. Então, se você tem uma função f, fzinho, contínua, tá? Contínua definida no intervalo fechado. Tu quer calcular essa integral? Você só precisa saber uma primitiva dela. A pergunta é, qual primitiva? A resposta é, não importa. Qualquer uma. Aí você diz assim, mas existe primitiva com a constante 1, com a constante 2, constante 3, constante 1 bilhão, constante 1 trilhão, não importa. Qualquer primitiva serve. E ela vai dar a mesma coisa. Tá? Não importa a constante. Você vai ver que não faz diferença essa constante. Essa constante ela é desprezível. Tá? Então, quando você fizer a integral, você só precisa saber a primitiva. Sabe a primitiva? Beleza. Calcula a primitiva no limite superior, menos calcula a primitiva no limite inferior. E acabou o seu problema. Deu para entender? Tá? Só isso. Deu para entender o teorema? Então, de agora em diante, é só exercício. A aula, só exercício. Muito bem. Eu vou só pegar um exemplo para você perceber que a primitiva, essa constante ela é indiferente. Não precisa de um exemplo, eu posso escrever uma forma geral. Olha só, se eu tivesse assim, AB, fzinho de x, dx. E eu te dou a seguinte informação, f é contínua, f é integrável. Te falei isso. E eu te digo, a primitiva dela é uma fzão. Aí você diz assim, peraí, se a fzão é primitiva, então a fzão mais qualquer constante também é primitiva, concorda? Certo? Então, muito bem. Então, eu vou colocar aqui, ó. Fzão de x é primitiva, tá? E a fzão de x, que eu vou colocar um 1 aqui só para distinguir, a fzão 2 de x, que vai ser a fzão 1 mais uma constante, essa aqui também é primitiva, tá? Aí você pode pensar assim, peraí, se não tiver constante ou se tiver constante, será que dá a mesma coisa? Dá a mesma coisa, não faz diferença nenhuma. Quer ver? Vamos pegar essa aqui, tá? Se essa é uma primitiva dessa, então o teorema fundamental do cálculo que a gente acabou de provar diz o seguinte, que eu tenho só fazer f2 no B menos o f2 no A. Só preciso fazer isso. Tá? Quem é f2 no B? f2 no B é isso aqui, ó. É f1
No lugar do x eu coloco b. B mais a constante, menos, quem é F2? É a F1 mais a constante. Então, é a F1 no A, aí fica menos a constante, porque tem esse menos aqui. Olha lá, cancela a constante com a constante, vai sobrar quem? Vai sobrar F1 de B menos F1 de A. Sacou? Percebe? Não importa a constante. Tanto faz. É a mesma coisa. Beleza? Então, ó, o que eu estou dizendo para você? Que a primitiva que você pensar é indiferente para o resultado. Vai dar sempre a mesma coisa, tá? Então, vamos para os exemplos. O que eu estou te mostrando é que eu vou precisar muito, mas é muito mesmo, das tuas habilidades em derivada. Coisa que você já sabe. Coisa que você domina. Coisa que você é safo. Então, a hora é agora para saber se você sabe derivada. Eis as questões. Projeta lá. Questão 1. Agora, a gente vai saber se você entendeu ou não derivada. Tá? Olha para cá agora. Problema 1 é esse. Quem é essa integral? Resposta. Teorema fundamental do cálculo me responde. O que eu preciso? Eu tenho que olhar para a primitiva. Calcula a primitiva no limite superior, menos. Pega a primitiva no limite inferior. E acabou meu problema, tá? Então, se tu sabes derivada, tu sabe me dizer uma primitiva do x. Quem é? X ao quadrado sobre 2. Entendeu? Tu tem que pensar numa função que quando você derivar, dá essa. A resposta é x ao quadrado menos 2. Tá? Então, olha, a resposta aqui é a primitiva avaliado em B menos a primitiva avaliado em A. Mas quem é a primitiva? A gente já sabe. É x ao quadrado sobre 2. Então, vai ficar assim, ó. Fzão, x quadrado sobre 2. Então, vai ficar B ao quadrado sobre 2. Menos Fzão em A. Vai ficar A quadrado sobre 2. Você deixa assim e acabou seu problema. Ok? Vai ter prova mais fácil que essa. Não tem graça. Não tem graça. A dureza do conteúdo foi as demonstrações. Na prática, as coisas são muito simples. Tá? Problema 2. Projeta lá, por favor. Problema 2. De 0 a 3, x mais 3 dx. Vamos lá. Olha para cá agora. Te pergunto, qual é a primitiva de x mais 3? X ao quadrado sobre 2 mais 3x. Pronto. Essa é a primitiva, tá? Então, vou escrever bem aqui. Já sei que a primitiva... Vou escrever aqui. A primitiva dessa é x quadrado sobre 2 mais 3x. E a constante? Não importa, não precisa. Tá? Então, qual é a resposta dessa integral? No lugar do x eu coloco 3. É 3 ao quadrado. Aqui é sobre 2, né? 3 ao quadrado sobre 2, mais 3 vezes 3, menos, não é menos aqui? Menos, agora aplico no segundo limite. 0 ao quadrado sobre 2, menos 3 vezes 0. Então, a resposta é 9 sobre 2, mais 9. Tá? E acabou. Se quiser somar, soma. Se não quiser, tanto faz. Acabou. Ok? Para que se assustar com as demonstrações? Precisa. Problema 3. Projeta lá. Deixa eu colocar logo aqui o problema 3 e o problema 4. Problema 3 eu quero que alguém de engenharia mecânica faça.
Problema 4, eu quero que alguém de telecom faça. Vamos lá. Problema 3, qual foi a engenharia que eu falei? Qual foi? Qual foi a engenharia que eu citei? Civil? Mecânica? Tá. Quem é de mecânica? Quem é de mecânica aqui? Nunca se denunciou, né? Vocês sabem. Quem é de mecânica aqui? Vai, aponta. Quem é? Ele aqui, de azul? Quem é de mecânica? Não é possível. O pessoal de mecânica já está tudo reprovado? Cadê o pessoal de mecânica? Ninguém vai dizer que é de mecânica aí? De telecom, cadê? Ah, só tem gente de letras aqui, é? Palhaçada. Cadê o pessoal de civil? Física. Biomédica. Química. Júlia, você pode pegar já a lista de frequência e lançar falta para todo mundo. Aproveita que se tiver a falta em conjunta, dá para tirar meio ponto de todos também. E aí, já chegou o pessoal de mecânica agora? Vai. O pessoal que é do ITEC, cadê o pessoal do ITEC? Vai, como é que faz? Log natural. Então você está dizendo que a primitiva dessa função é o logaritmo natural. Tá? Então, a primitiva aí é o log natural de x. Então, ela está dizendo que a primitiva dessa função é o log natural. Tá? Então, o teorema fundamental do cálculo está me dizendo que basta eu pegar o log natural, aplicar no 3 e depois no 6. Aliás, no 6 e depois no 3. Então, a resposta é log natural de 6 menos o log natural de 3. Acabou. Acabou o problema. Ok? Diga. Laís, seria módulo? Alguém ajuda? Seria módulo? O intervalo de integração são números todos positivos, não precisa de módulo. Entendeu? Você só vai surgir módulo se você não sabe onde você está integrando. Como a gente sabe, não tem módulo. Entendeu? Muito bem. Vamos lá. Laís, a próxima. Seno. Então a resposta aqui é seno. Eu já sei que é seno. Porque a derivada do seno é teta. A derivada do seno é cosseno. Então a resposta vai ser seno de 2π menos seno de π. E quanto é que dá isso? Zero. Seno de 2π é zero, seno de π é zero, dá zero. Acabou. Não tem graça. Próximo. Fizemos a 4, a 5. De 1 a 2, v quadrado, mais 3v a sexta, dividido por v a quarta, dv. A quinta, aliás, a sexta, de 1 a 2, x quadrado, dx. Deixa eu colocar logo a sétima aqui. Sétima, de 1 a 2, de 0 a 1, 2x e x quadrado dx. E a oitava de menos 1 a 0 de e
elevado a menos 2x dx. Vamos lá, Laís? Como você faria? Tem ideia? Não? Alguém? Laís, aponta alguém que você tenha certeza. Vai, você. Primeiro separa as frações, tá? Então, o que o colega está fazendo aí é separar as frações. Então, vou fazer o seguinte, e já vou aplicar a propriedade de integral que a gente demonstrou, que a integral da soma é a soma das integrais, tá? Então, vai ser esse dividido por esse, que vai dar 1 sobre v ao quadrado, dv, mais esse dividido por esse, dá 3 sobre v quadrado, dv, de 1 a 2. Ok? E agora? Agora vocês não sabem mais? Vai agora. Opa, aqui é o... Aqui tá errado, né? Que é 3v quadrado. V é em cima. Tá. E agora? Qual é a primitiva dessa? V ao cubo. Qual é a primitiva dessa? Não. Menos 1 sobre v. Muito bem. Então, a primitiva dessa é menos 1 sobre v, e a primitiva dessa é v ao cubo. Então, isso aqui vai ficar menos 1 sobre v. Aí, eu já vou começar a escrever uma notação diferente aqui, tá? Coloquei parêntese, coloquei uma barra, 1, 2. Tá? Mais... Esse aqui, eu já sei que é v ao cubo, tá? Colocar a barra, 1, 2. O que é que eu quero dizer? Que eu vou substituir esses limites, tá? Substituindo o primeiro de cima, que vai dar menos 1 sobre 2. O teorema me diz que tem um menos, tá? Só que já tem menos aqui, então vai ficar mais. Mais 1 sobre 1. Mais... Agora isso aqui, substitui o primeiro de cima, fica 2 ao cubo. E o teorema me diz que tem um menos. Então, menos 1 ao cubo, tá? Olha, esse aqui vai cancelar com esse, né? E aqui vai ficar menos meio sobre... Aliás, menos meio mais 8. E acabou o problema. Tá? Se quiser somar, soma. Se não quiser, deixa assim. Beleza? Resposta desse. Qual é a primitiva do x ao quadrado? X ao cubo sobre 3. Perfeito. Essa é a resposta. Então, aqui é x ao cubo sobre 3. Vou colocar um parênteses, vou colocar uma barra e vou colocar os limites. 1, 2. Substituo o primeiro limite de cima. Vai ficar 2 ao cubo sobre 3, menos o limite de baixo, 1 ao cubo sobre 3. Aqui vai dar 8 terços e aqui dá 1 terço, que vai dar 7 terços, a resposta. Tá bom? Acabado, tá? Resposta desse. Quem é a primitiva dessa função? Quem é a primitiva? E? O que mais? Oi? Não. Sobre menos 2. Perfeito. Então, isso aqui é e elevado a menos 2x dividido por menos 2. Tá? Lembra-se que quando você derivar isso aqui, vai dar ela mesma vezes a derivada do expoente. E a derivada do expoente vai dar menos 2. Cancela menos 2 com menos 2. Beleza? Tá? E isso aqui tem que substituir o quê? Os limites de integração. De menos 1 a 0. Substituir primeiro o 0, aqui vai dar 1. Então, vai dar menos meio, tá? Então, menos meio. Tem o menos do teorema, com mais esse menos daqui vai ficar mais. Aí, substitui o menos 1 lá. Menos 1 substituindo aqui vai dar 2 positivo, tá?
Vai ficar e ao quadrado sobre 2. E acabou o problema. Tá bom? Muito bem, muito bem. Gostaram do resultado? Interessante? A ciência ela evolui de uma forma um tanto que estranha, às vezes. O cálculo de integrais ele é anterior ao cálculo de derivadas. Tá? Não se sabia derivadas quando se definiu que era uma integral. Pensou-se que didaticamente seria melhor colocar essa ordem: limite, derivada e depois integral. Tá? Mas você pode muito bem inverter as ordens, não tem problema nenhum. Você pode ensinar invertendo as ordens. Claro que você vai ter que... Assim, tem uns artifícios matemáticos bem mais interessantes. Talvez algumas demonstrações fiquem um pouco mais complexas. Por exemplo, na demonstração que a gente fez agora há pouco, do Teorema Fundamental do Cálculo, um dos passos, a gente precisa do Teorema do Valor Médio. E o Teorema do Valor Médio precisa de derivada. Entendeu? Então, a gente ia ter que contornar esse problema. Tá? A gente ia ter que fazer uma demonstração sem usar derivadas. Tá? Mas é possível. Tá? Muito bem. Vamos para o próximo problema? Eu acho que eu pulei um dos problemas, né? O 5, 6... Pulei o 7. Vamos pegar o 7. 7, Laís, já vai pensando, porque a nossa aula é uma aula particular hoje. Vamos lá. Os seus colegas não vieram, já perguntei, eles não estão aí. Laís, resposta. Qual é a primitiva dessa função? Eu tenho certeza que você sabe. Oi? Menos e? Fala mais alto, eu não estou escutando. Menos e x ao quadrado. Só tira isso aqui, ó. É a resposta. Quer ver? Pega essa função. Deriva ela. Qual é a derivada da exponencial? Não é ela mesma? Então, a derivada da exponencial é ela mesma. Só que tem uma composição aqui, certo? Então, você tem que multiplicar pela derivada do expoente. A derivada do x quadrado é 2x. E vai aparecer bem aqui, ó. 2x. Então, isso aqui nada mais é que a derivada dessa função. Ok? Então, a primitiva dessa é essa. Então, pronto. Só substituir agora os limites de 0 a 1. Que vai dar o quê? Substituir 1, vai dar 1 quadrado, que vai dar 1. Vai ficar e elevado a 1, que é i. Menos, substituir o 0. 0 ao quadrado dá 0. E elevado a 0 dá 1. Então, a resposta é 1 menos e. Aliás, e menos 1. Tudo bem? Acabou o problema. Tá? Muito bem. 7. Questão 8. Qual é? 8? Já foi 8? Tá. 9. A 9 é bonitinha. Questão 9. De 0 a 1, 3 elevado a x, e elevado a x, dx. E eu vou escrever a 10 aqui do outro lado. Alguém já vai pensando na resposta da 9. A 10 é integral de 0 a 1 de 2x sobre 1 mais x quadrado. Oi? Vai aparecer um log natural. Então, na resposta vai ter um log natural. Então, eu vou me dar a liberdade de arrumar a questão. Vê se você concorda. Sim ou não? Não é 3 elevado a x? É a mesma coisa que 3e elevado a x, certo? Tá? E agora, isso aqui não é uma função exponencial? Sim ou não?
Sim, uma função exponencial. E qual é a primitiva de uma função exponencial? É a função exponencial. Só que ela não é de base e. A base dela é 3e. Ok? Então, a primitiva dessa aqui, uma primitiva dela, diz para mim quem seria? 3e elevado a x sobre logaritmo natural de 3e. Muito bem. Ok? Lembre-se, quando você deriva a exponencial, como é a derivada da exponencial? É ela mesma vezes o logaritmo natural da base. Se a base fosse só o e, não precisa desse logaritmo natural. Lembra que a gente demonstrou isso? Tá? Mas a base não é e, a base é 3e. Tá? Aí eu preciso compensar isso colocando esse logaritmo aqui embaixo. Muito bem. Então, a resposta dessa aqui vai ficar 3e elevado a x sobre o logaritmo natural de 3e. Isso tudo avaliado de 0 a 1. Tá bom? Tudo bem? Substituo o primeiro 1. Vai ficar 3e. Eu já sei que isso aqui vai ficar aqui embaixo, tá? Então não vou mexer nele. Menos, substituo o 0, vai dar 1, né? O logaritmo natural de 3e. Se você quiser deixar assim, você deixa, ou você abre esse logaritmo aqui como sendo o quê? Logaritmo de 3 mais o logaritmo do e. Vamos usar a propriedade de logaritmo, tá? Mas não precisa ficar fazendo essas continhas. Muito bem. Fizemos essa e essa. Qual é a resposta dessa? Oi? Qual é a resposta? É o quê? Log natural de 1 mais x quadrado. Isso? Perfeito, perfeito. Preciso do módulo? Não, porque isso aqui sempre é positivo, certo? Lembra como é a derivada do log natural? Só para vocês lembrarem. Se eu quero derivar o log natural, isso aqui é 1 sobre x, certo? Não é isso? Agora, se você quer derivar o log de uma f, isso é 1 sobre a f vezes a derivada da f. Tá bom? Aqui, então, isso aqui é o log de uma f. Então, vai ser 1 sobre isso. Tá aqui, ó. Você coloca 1 sobre isso, vezes a derivada desse cara. A derivada desse cara é 2x, por isso que aparece 2x aqui. Tá bom? Para você estar direitinho isso aí. Muito bem. Que é pensar a regra da cadeia, né? Então, isso aqui de 0 a 1. Substitui primeiro 0, logaritmo natural de 1 mais... Aliás, substitui primeiro 1, quadrado, menos logaritmo natural de 1 mais 0 ao quadrado. Isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 2. Vai ficar logaritmo natural de 2. Essa é a resposta. Tá bom? Tá? Muito bem. Tem mais questões lá ou terminou? Terminou. Muito bem. Fizemos 10 questões rápidas, né? Então isso significa... Fizemos 10 questões e ainda são 10 e 3. Ou seja, se você pegar a tarde de hoje, quem será o Guidorize para você? Entendeu? Você vai pegar a sessão 11.5, vai levar o quê? 43 minutos? No máximo. Vai pegar 11.6, vai mastigar a sessão 11.6 e você vai ser mais audacioso ainda, porque a 11.5 tu vais fazer na biblioteca e a sessão 11.6 tu vai fazer na fila do RU, sem lápis, sem caneta e sem papel. É você e o Guidorize sozinho, olhando assim, essa é tanto. É você encarando o livro. Aí quando você pegar uma mais difícil, essa aqui, essa é contigo. Você dá para o seu parceiro que está do lado, né? E vocês disputam.
Ou vocês podem brincar de joguinho para ver quem responde qual questão. Muito bem. Então vamos agora para o cálculo de áreas, tá? Que é de onde surgem as definições iniciais de integral, tá? Então vamos pensar um pouquinho. Olha só. O que nós fizemos até agora foi o seguinte. A gente pegou uma função que ela fosse, o sinal dela fosse positivo, tá? Ela não estivesse abaixo do eixo x, esteja acima do eixo x. Só projeta aqui o quadro, por favor. Esteja acima do eixo x. Então, o que foi que nós fizemos? Nós pegamos um certo intervalo, AB, tá? E isso aqui é integral de A até B da f de x dx. Isso é essa área, tá? Essa área é isso, é essa integral, beleza? Agora, vai surgir uma coisa que eu quero que para vocês seja intuitivo. Vamos pensar. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar o seguinte. Suponha que eu tenha isso aqui, ó. Aqui uma função f, tá? Aqui uma função g. Tá bom? Aqui seja A e aqui seja B, tá? Se você sabe calcular isso e você sabe que a área abaixo do gráfico é essa integral, suponha que eu digo para você, f é integrável, g é integrável. Aí eu digo assim, ó, então acha para mim essa área. Como você faria? Como você faria? Olha o que o colega está falando para a gente. Se a f é integrável, se a g é integrável, o que é que o colega faria para a gente? Ele disse o seguinte, calcula a integral da f. Tá? Se eu fizer isso, você concorda que eu vou calcular tudo que estiver abaixo do gráfico da f? Sim ou não? Isso é a resposta? É ou não? Não. Eu preciso retirar esse pedaço aqui, concorda? Quem é esse pedaço? Esse pedaço não é integral de A até B da g de x dx? Sim ou não? Então eu preciso calcular essa integral e subtrair dessa integral. Então aqui tem que ser menos. Só que nós provamos que a integral da soma é a soma das integrais. Consequentemente, a integral da diferença também é a diferença das integrais. Então isso aqui é a mesma coisa que você fazer de A até B da f de x menos a g de x dx. Essa é a definição da área. Tudo bem? Deu para entender isso? Tá? Então, essa é a forma de você calcular a área entre curvas. Tá? Vamos ver se você entendeu mesmo. Suponha que você tenha o seguinte gráfico. Essa aqui é a sua função f, tá? Esse aqui é seu A. Esse aqui é seu B. E o problema diz assim para você, ó. Calcula essa área. E olha, apesar disso ser parecido com isso, mas não é a mesma coisa, tá?
Não tem o mesmo formato, tem diferenças. Eu pergunto para você, calcula essa área. Como que tu vai calcular essa área? O que você faria? Quais passos você tomaria? Antes desse problema. Vou colocar 2 aqui. Diz para mim, como calcula essa área? Se essa aqui for A, essa aqui B, essa aqui A, essa aqui B, então essa área é integral de A a B de quem? Da F. Tá? Tá bom? Como calcula essa área? Integral de A a B de quem? Da G. Tá certo? Menos. Ok? Se eu quero área, você já sabe que todas as vezes que a função estiver abaixo do eixo x, o resultado vai dar negativo, então eu tenho que trocar o sinal. Tá? Por que vai dar negativo? Pela própria definição do que é a soma de Riemann, que ele pega o tamanho do intervalo e multiplica com o tamanho da imagem. Só que essa imagem aqui é negativa. Tá? Então, os valores que ele vai te dar sempre serão negativos. Então, ele não vai te dar a área, ele vai te dar menos a área. Então, por isso, precisa colocar o sinal de menos. Beleza? Então, foi para baixo do eixo x? Negativo. Está acima do eixo x? É a própria integral. Se eu estou perguntando para você calcular a área, se eu só disser calcula a integral, é a integral. Aí, se alguém pergunta, você está calculando a área? Aí você tem que responder, essa função é positiva sempre? Se ela for positiva sempre, então a sua resposta é, estou calculando a área. Se a função tiver algum momento sinal negativo, a sua resposta é, não estou calculando a área, estou calculando só a integral. Tudo bem? Tá? Então, volta aqui no nosso problema. Calcula a área para mim dessa figura. Como que você tem que fazer? Diga. Tenho que achar primeiro aquele ponto C, lá. Então, o primeiro passo é achar a raiz da função. Tenho que saber quem é esse cara, tá? Então, essa área 1 e essa a área 2. Então, a área A é a área 1 mais a área 2, certo? Então, a área vai ser quem? Quem é a área 1? Diz para mim. Integral de A até C de quem? Da f dx. Isso é só a área 1, ok? Como é a área 2? Menos a integral de C até B da f de x dx. Deu para entender? Está abaixo do eixo x, negativo. Está acima, mantém como está. Beleza? Não precisa fazer nada. Bora ver se vocês entenderam mesmo.
Essa aqui é a função f, e essa aqui é a função g. Quem é a área? Tenho que achar primeiro esse ponto C. Então, esse aqui eu vou chamar de área 1. Esse aqui eu vou chamar de área 2. Então, a área é a área 1 mais a área 2. Então, a área vai ser... Quem é a área 1? Integral de A até C de f de x. Pode colocar na mesma integral, olha lá. A propriedade que eu escrevi. Está escrevendo a mesma integral. Menos g de x. Dx. Achei só a área 1. E a área 2 agora? Mais integral de C até B g de x menos a f de x. Dx. Ok? Deu para entender? Tá? E se fosse isso aqui? Calcula a área para mim. Essa é a função f. Calcula a área. Como vai ficar? Acha as duas raízes, que eu vou chamar aqui de C e de D. O que eu faço agora? Então, chama esse de A1, de A2 e de A3. Então, a área vai ser igual a A1 mais A2 mais A3, certo? Então, a área vai dar quem? Quem é A1? Menos a integral de A até C, f de x, dx. Tá? Quem é A2? Positivo ou negativo? Positivo. Integral de C até D, f de x, dx. Quem é A3? Menos a integral d a b da f de x, dx. Tudo bem? Suponha que eu fale para você o seguinte. Você tem que responder, você tem que fornecer isso, mas eu não quero ver sinal de menos. Como você vai fazer? Não quero ver sinal de menos. Aí eu vou usar a propriedade de integral. Qual é a propriedade de integral? Que se eu inverto os limites de integração, inverte o sinal. Entendeu? Então eu posso escrever isso aqui como sendo integral de C a A da f de x dx, mais integral de C a D da f de x dx, mais integral de B d f de x dx. Entenderam? Se eu troco os limites, eu troco o sinal da integral. Tudo bem? Ficou claro isso? Se vocês entenderam até aqui, vocês já conseguem resolver 7 questões da prova de vocês. 7 não, 5 questões. Eu já disse para vocês que a prova de vocês tem várias questões, né? Ainda não? Pois bem, estão sabendo agora. A primeira questão tem 3 questões e vale 3. A segunda questão tem 2 questões e vale 3.
E a última questão tem uma questão e vale 3. Tá? Na verdade, se você já entendeu tudo que nós fizemos, você fecha a prova. Fecha. E eu estou dizendo, se você entendeu, não estou falando das demonstrações. Eu estou falando só da parte de exercícios que a gente fez até agora. Você fecha fácil a prova. É a tua chance, mas não acha que tu vai ter 1 minuto a mais. É 30 minutos para 6 questões. Você vai conseguir. Tá? Vamos lá. Olha lá. Primeiro exemplo. Eu falei olha lá e não projetou. Vamos lá. Como calcula essa área? Lembra que essa foi a primeira área que a gente calculou? E a gente calculou da forma como o Riemann calculou. A gente fez aquela soma, depois a gente aplicou o limite. E mandou ver. Né? Então, olha. Como calcula essa área? Essa área se calcula integral de quanto? De 0 até 1 de x² dx, certo? Olha para cá agora. Esse não foi nosso problema inicial? Só que bem aqui a gente colocou um b, não foi? Lembra que a gente colocou um b aqui? Era até um certo b que a gente demonstrou. E eu acho que a resposta deu b⁴/3, não foi? Que a gente fez toda aquela soma, aplicamos o limite. Acho que foi b⁴/3. Vamos lá. Qual é a primitiva de x²? x⁴/3. Você tem que substituir de 0 a b. Substitui primeiro b, b⁴/3. Substitui o 0, dá 0. Ah, se o Riemann soubesse disso antes das contas, né? Ele nunca que teria feito aquele limite. Perceberam? A gente levou, acho que 2 quadros desse fazendo contas para a gente chegar nesse resultado. E aqui a gente fez em menos de uma linha. Tá? Então, saber a primitiva é a solução. Tá? E se fosse? Se fosse de 0 a 1, x² dx, quanto é que daria? 1/3. Tá? Agora eu pergunto para você, se for de 0 a 1 da raiz de x dx, o que é que dá? Quem é a primitiva da raiz de x? Oi? 1/2 raiz de x, é isso? Não. Não é não. Qual é a função que quando você deriva dá isso? É essa. Com o tempo vocês vão saber por que é essa. Tá? Mas acreditem, é essa. Vamos derivar ela? Vamos derivar ela. Como é que a gente faz? Pega o expoente, joga para frente, né? Derivada. Fica 3/2 vezes 2/3 vezes x elevado a 3/2 menos 1, né?
Cancela, cancela. Vai dar x elevado... 2 vezes 1 dá 2, 3 menos 1 dá 1. Vai ficar 1 sobre 2. E 1 sobre 2 é a raiz de x. Tá bom? Então, é essa. Tá? Depois vocês vão entender por que é essa. É porque eu não estou ensinando para vocês técnicas de integração. Eu estou ensinando primeiro primitivas, teorema fundamental do cálculo. Depois que vocês vão saber como é que eu sei que é isso. Tá? Depois, calma. Aí você precisa integrar isso aqui de 0 a 1, certo? Certo? 0 a 1. Substitui primeiro 1, vai ficar 2/3 vezes 1 elevado a 3 meios, menos, substituindo 0, vai dar 0. Tá? Então, isso aqui vai dar 2/3. Bom? Muito bem. Agora, observa o seguinte. Observa o seguinte. Estudar integral é uma coisa assim que revoluciona a culinária. Sério. Ele faz assim uma mudança no cardápio incrível. Olha lá o que é que eu quero dizer com isso. A função x ao quadrado, presta bem atenção, hein? Presta bem atenção, que eu só vou ensinar isso uma vez. A função x ao quadrado, ela faz isso. Tá? Esse aqui é 1, esse aqui é 1. Tá bom? Natal está quase chegando, né? Então, isso aqui vai ser muito útil. A função raiz de x, ela faz isso aqui, ó. Raiz de x passa lá, x quadrado faz isso aqui. Tá bom? Presta atenção. Esse aqui é o x quadrado, esse aqui é a raiz de x, e esse aqui é o x, aliás, esse aqui é o x quadrado, tá? X quadrado, e esse aqui é a raiz de x. Esse aqui é o ponto 1, tá? A gente já calculou a integral de 0 a 1, certo? Que deu 1/3. Você não viu que deu 1/3? Então, essa área bem aqui, ó. Essa área, a gente já viu que é 1/3. Tá? A gente calculou também a integral de 0 a 1 da raiz de x. Que deu quanto? 2/3. Presta atenção. Então, tudo que está abaixo dessa curva aqui, isso tudo é 2/3, tá? Então, conclusão que a gente chega, que esse cara aqui vale 1/3, esse cara aqui vale 1/3, e quanto vale isso aqui? 1/3, que faz muito sentido, né? Porque 1/3 mais 1/3 mais 1/3 não dá um inteiro? Que é 1 vezes 1 dá 1, beleza? Então, Natal chegando, quando você mandar fazer o seu bolo quadrado lá, você diz assim, ó, eu quero ele em 3 fatias, iguais, de mesma área. Aí, naturalmente, a pessoa vai pegar o teu bolo e vai fazer assim, né? Aí você diz, não, isso aí não serve. Não serve. Eu quero 3 fatias, mas eu quero 3 fatias interessantes. Eu quero fatias assim, ó. Ok? Quero fatias onde tenham curvas integráveis, contínuas, com áreas iguais. Tá? Isso é muito bacana. De hoje em diante, quando você for comer pizza quadrada, você também pode pedir assim. Não precisa pedir mais aquelas fatias feias. Essas fatias são mais interessantes. Tá? É por isso que eu digo que o cálculo ele revoluciona a culinária. Tá bom? Isso é bem legal. Vamos lá. Essa outra área. E essa área aí? Como calcular essa área? Eu tenho aí a função seno, e acima da função seno, eu tenho a função identidade. Tá? E eu pergunto para você, qual a área entre a função identidade e a função seno?
como que você vai fazer? A integral da identidade, certo? Menos a integral do seno. E acabou o problema. Entendeu? Não é muito fácil? Muito fácil. Cara, a integral veio para mudar o mundo. Então, olha, esse nosso problema aí é integral. Só me diz os limites lá, por favor, projeta lá. Olha, de π sobre 2 a π. De π sobre 2 a π. De x menos o seno de x. Dx. Aí eu te pergunto, olha para cá, como resolve agora? Quem é a primitiva do x? X ao quadrado sobre 2. Quem é a primitiva de menos seno? Cosseno. Olha que bonitinho. Aí tu vai substituir isso de π sobre 2 até π. Substituindo, π quadrado sobre 2 mais cosseno do π menos, aí substitui esse cara. π sobre 2 ao quadrado sobre 2 menos o cosseno de π sobre 2. Esse aqui é 0, né? Esse aqui é menos 1. Aqui vai dar π quadrado sobre 4 e você arruma as contas. Você já sabe o que é que dá. Tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. E esse problema aí? Como você calcularia a área? Como você calcularia a área? Isso, você pega aquela parte inicial lá que vai de menos 1 até 0, então você faz menos a integral de menos 1 até 0 de quem? De x ao cubo. Né? E a outra parte, integral de 0 a 1 de x ao cubo. Essa é uma forma de você fazer. Outra forma. Exato. Olha, essa função é a função x ao cubo, certo? A função x ao cubo é uma coisa que faz assim, tá? E ele quer a área aqui. Tá? É essa área. De menos 1 a 1. Aí os desavisados que não assistem a aula, que chega com você e diz assim, como é que calcula a área? Aí diz assim, é só calcular a integral direto. Aí o cara pega uma dessa aqui na prova lá, aí diz, calcula a área disso. Aí ele pensa assim, como foi que aí falou? Ah, calcula a integral. Ah, saquei. Aí, de menos 1 a 1, de quem? Da função x ao cubo dx. Olha o que é que vai dar. A integral dessa é x à quarta sobre 4, certo? Você substitui de menos 1 a 1. Aí você substitui primeiro o limite superior, vai dar 1 quarto. O teorema diz que tem que ter um menos. Substitui o limite inferior, só que menos 1 elevado a 4 vai dar 1 positivo, vai dar 1 quarto também. Aí dá 0. Aí depois 0? Como assim? Mas o colega disse que era só integrar a função que bate. Mas isso aqui não é 0. O rima não deve estar errado. É 0 sim. Fechei a prova. Se deu mal. Deu mal por quê? Por que que dá 0? Por que que dá 0? Qual é a resposta? Porque essa é uma função o quê? Ímpar. Uma função ímpar. O que acontece de um lado é simétrico com o que acontece com o outro, com relação à origem. Tá? Então, essa área é idêntica a essa área, só que quando você calcula a integral, esse aqui dá positivo e esse aqui dá negativo. Só que é o mesmo número e quando você soma, bingo, 0. Entendeu? Esse é o problema. Tá? Então, se você está prestando atenção na aula, você já sacou
que você precisa analisar o gráfico e ver se está acima do eixo ou se está abaixo do eixo. Porque se está abaixo, tem que ser negativo. Se está acima, tem que ser positivo. Isso aqui está certo? Resposta, sim, está certo. Essa integral está certa. Só que essa integral não representa essa área. Deu para entender isso? Tá? Se alguém só disser para você, calcule essa integral, você vai e calcula, vai dar zero, tá certo, não tá errado isso. Agora, se alguém diz para você, calcula essa área, aí isso aqui tá errado. Ok? Isso aqui não representa a área. Beleza? Tá? Tem que ficar claro para você se você está calculando a área ou se você está calculando simplesmente a integral. Sabe aquele conceito físico que tem pressão hidrostática? Ela é uma integral. Sabe aquele conceito físico chamado de trabalho? É uma integral. Sabe aquele conceito chamado de área de superfície de revolução? É uma integral. Sabe o volume de uma superfície de revolução? É uma integral. Sabe a fórmula do volume da esfera? Do volume do cilindro, do cone? Tudo isso se acha devido a uma integral. Sabe o paraboloide? Se você quer o volume dele, você calcula uma integral, tá? Então, apesar de que a integral parece uma coisa muito simples, agora ela resolve coisas bem complexas. Bem complexas mesmo. Tá bom? E as ideias são sempre as mesmas. Você sai de elementos fundamentais. Por exemplo, se você quer área, você sai de retângulos, que são coisas básicas, e acha áreas de curvas, por exemplo. Tá? Aí de volume, aí já é outra historinha. Tá? Quando você for para cálculo 2, por exemplo, você já vai começar a pensar em superfícies. Você não vai pensar mais só numa curva no plano. Você vai pensar numa superfície e você, ao invés de pensar em retângulos, você vai pensar em paralelepípedos, né? Bonitinhos, tá? Lá por baixo, tá bom? Muito bem. E essa aí, como resolver essa área? Como é que faz? Você sempre tem que saber qual é a função que está por cima, tá? Então tem que ser a integral da função que está por cima menos a função que está por baixo, tá bom? E calcula a integral, direto. E essa? Mesma coisa. Você só precisa saber quem está por cima em qual intervalo, tá? Então vamos fazer essa aí. Essa aí o que é que nós temos? Nós temos a função x² e a função x. E eu quero de 0 a 2, né? Então, está aqui o x², tá? Que é a função x. Qual é esse ponto aqui que elas se encontram? Onde é que x² é igual a x? Não pense você que eu vou te dizer isso aqui na sua prova, tu tem que achar, viu? Quando é que x² é igual a x? Quando x é 1, tá? Então, quando x é igual a 1. Então, esse carinha aqui é 1. Só que a gente quer fazer isso até o 2. Tá? Então, a gente quer calcular essa área. E a gente quer calcular essa área. Tá bom? Então, vamos lá. Essa área 1 e essa área 2. Então, a área do nosso problema é a área 1 mais a área 2. Tá? Então, a área vai ser quem? Quem é a área 1? Quem é a área 1? Integral. De onde até onde? De 0 a 1. De quem? Quem está por cima?
x. Então, tem que ser x menos x quadrado. dx. Pronto. Isso aqui representa essa área 1. Essa aqui, tá? Quem é a área 2? O que eu vou colocar aqui? Qual é o sinal? Mais integral de 1 a 2 do quê? X quadrado menos x. Isso, dx. Tá bom? Agora é só integrar. Vamos lá. Qual é a primitiva de x? X quadrado sobre 2. Menos... Qual é a primitiva de x quadrado? X ao cubo sobre 3. Isso aqui, de 0 a 1. Mais... Primitiva x quadrado a gente já sabe. X ao cubo sobre 3. Menos a primitiva de x a gente já sabe, que é x quadrado sobre 2. E isso tem que substituir de 1 até 2. Tá bom? Vou substituir agora. Substituindo 1, aqui vai dar meio menos 1/3. Quando substituir o 0, vai dar 0. Não vou nem colocar. Mais, substituindo 2, vai dar 8/3. 8/3 menos 2. Substituindo 1, aí tem que ter o menos do teorema, né? Substituindo 1, vai dar 1/3. Menos do teorema, com esse menos vai dar mais. Mais meio. Tá bom? Isso aqui vai dar 1 inteiro, tá? Esse cara aqui dá 2/3. 2/3 negativos, com esse aqui vai dar 6/3. 6/3 é 2 positivo, com 2 negativos dá 0. Então, esse com aquele lá dá 1. Tá bom? Então, resposta 1. Tá? Então, essa área aí é 1. Muito bem. Vamos para questões bonitinhas. É que acabou as questões do slide, e eu imaginei que iria acabar. Então, eu resolvi deixar algumas questões a mais no papel para vocês. Essas questões eu pensei faltava 10 minutos para 1h da manhã. Aí eu pensei nelas. Eu falei assim, é bonitinha ela, então vai ela. Vamos lá. Integral de 0 a π sobre 3 da tangente de x. A outra a gente já fez, mas eu vou colocar. Já fez uma semelhante. De 1 a 2 de 1 sobre raiz de x. dx. E a mais bela... A mais bela não, a mais bela é a primeira. Então, uma intermediária é essa aqui, de 0 a π sobre 2 do cosseno de x da exponencial do seno mais k dx. Essa está bom. Resposta. Resposta. Eu acho que eu tenho 14 minutos, é isso? Só me confirma, por favor. 15 minutos. Em 15 minutos vocês fazem a prova de vocês. Em 15 minutos. Vamos lá. Vamos começar pela mais fácil.
Qual a primitiva dessa função? Qual é? Não, não tem logaritmo. Dois x elevado a 1 sobre 2? Não. Raiz de x dividido por 2? Não. 2 raiz de x. 2 raiz de x. Então, a primitiva dessa função é 2 raiz de x. Por isso que eu disse para vocês que esse é o momento de testar se você entendeu derivada. Porque agora tu tem que pensar em função, tu tem que ir assim, pensa na função, tu tem que derivar a função e tem que dar isso. E tu tem que fazer isso de cabeça. Entendeu? Então é só se você entender o mesmo derivado que você vai fazer isso. Senão você vai ficar arriscando mesmo um monte de coisa, tá? Então vamos lá. Essa função, de fato, quando você deriva isso aqui, dá exatamente isso, tá? Lembre-se que a derivada disso é quem? O 2 fica, o x, a raiz de x é x elevado a meio, né? Então, meio vem para frente, meio e subtrai uma unidade, não é isso? Vai ficar esse vezes esse dá 1, vai ficar x elevado. Meio menos 1 dá menos meio. Só que menos meio é 1 sobre x elevado a meio. Só que x elevado a meio é a raiz de x. Tá? Então, isso aqui é uma coisa que tem que fazer de cabeça. Tá? Tem que sacar isso. Então, a primitiva dessa função é 2 raiz de x. Então, 2 raiz de x, tenho que substituir de 1 a 2. Substituindo, vai dar 2 raiz de 2, menos substituir 1, dá 2. E acabou o problema. Tá? Nota que a maior parte da solução está na sua cabeça. Tá? O que você escreve é menor. Tá? Então, é como se isso aqui evidenciasse aquilo que você sabe. Tá? Quando alguém falar para você, você está fazendo engenharia? Mas as contas é tão pequena. É porque eles não sabem a conta que você está fazendo. Tá? Vamos lá. Resposta dessa. A primitiva é quem? É elevado a seno de x mais k. Tá bom? Aí quando você deriva ela, vai dar ela mesmo vezes a derivada do expoente, que é o cosseno. Tá? E essa constante aí precisa. É diferente dessa constante somando. Tá? Essa é diferente, tá bom? Muito bem, então isso aqui vai ficar seno de x mais k, isso de 0 a π sobre 2. Substituindo π sobre 2, seno de π sobre 2 é 1, né? Então vai ficar e elevado a 1 mais k, menos, substituindo o 0 dá 0, então vai ficar e elevado a k. Tá bom? Então, é isso. Aí tu pode reescrever isso de outras formas, se quiser. Aqui agora. Menos logaritmo natural do cosseno de x. Muito bem. Muito bem. E se não tivesse os limites de integração?
Isso. Muito bem, muito bem. O que o colega está falando para a gente? Que a primitiva dessa função é menos, vou colocar aqui a primitiva, é menos o logaritmo natural do cosseno de x. Tá? Essa é a primitiva. Por quê? Porque se você deriva isso, como se deriva o logaritmo? Vai ficar menos 1 sobre esse cara vezes a derivada desse cara, certo? Só que a derivada do cosseno é menos seno. Tem o menos aqui, vai cancelar, então vai ficar só seno. Tá bom? Só que seno sobre cosseno é tangente. Beleza? Legal, né? Então essa vai ser menos o logaritmo natural do cosseno de x de 0 a π sobre 3. Então, substituindo, vai ficar menos logaritmo natural do cosseno. Substitui primeiro π sobre 3. Aí, menos do teorema. Com esse menos, vai ficar mais. Cosseno de 0 é 1. Logaritmo de 1 é 0. Então, isso aqui vai embora. Sobra só isso. Quanto é o cosseno de π sobre 3? É cosseno de 60, né? 60 é meio? É, né? É isso, né? Aí você aplica a propriedade de logaritmo? Ou não aplica? E deixa assim mesmo. Tá bom? Muito bem. Eu vou precisar de vocês. Eu tenho buscado essa fonte e até agora eu não tenho conseguido. E eu quero ver se vem de vocês. Eu preciso de um projeto. Um projeto de uma empresa. E a empresa de fornecedora de água de Belém. Por que eu quero isso? Eu quero saber a capacidade. Eu quero saber a capacidade de água que cabe nas caixas d'água interessantes que nós temos em Belém. Tá? Não sei se vocês já perceberam, mas as caixas d'água, em geral, elas são simétricas. Né? O que eu quero dizer com simétrico é que se você pudesse pegar essa caixa e der um corte adequado verticalmente nelas, o que vai ter para o lado direito é idêntico ao que tem para o lado esquerdo. E algumas delas, elas são mais do que simétricas, elas são superfícies de revolução. Tá? E se são superfícies de revolução, elas são um material super interessante de ser estudado. Tá? Bom trabalho para vocês, bons estudos, boa prova. Tá? Tchau, tchau.